Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Então, a secretária, para o pregão, com as observadas as preferências regimentais. Preferência, julgamento do processo eletrônico. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 18 da pauta, RO 10.980-02-2015. Está presente doutora Priscila Silva, pela reclamada. Ação da Fazenda Pública. Próprios Correios. Não é essa a interpretação, não? Não? Ação dessa não. Também não é essa, não? Não é só. Mas na comissão de justiça. Isso é um vício de redação. O Sebastião tem esse preciosismo também. E eu acho que é porque o caso que deu Mas era ST. e esse preciosismo eu acho, assim, sem pragmatismo, né? Tá doido. Toda hora, então, vai. Para tudo, cara. Então, Da caderneta por favor. Então leia. Eu peço à relatora que leia a conclusão. Tá. Conheço o recurso ordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais e do recurso ordinário adesivo manejado por Lia Priscila Braga Faria. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do Estado de Minas Gerais para aplicar a tese jurídica prevalecente número 12 desse tribunal. Nego o provimento ao apelo da reclamante. A senhora está por quem? É só para assistir? A senhora entendeu a conclusão? Boa tarde a todos. Foi dado provimento parcial ao apelo do Estado de Minas Gerais. Eu não entendi qual que foi o provimento. Me desculpe. É quanto aos juros de mora, não é isso? Isso. Porque os juros de mora serão os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da tese prevalecente número 12 do regional. No mais, ambos os recursos tiveram o provimento negado. Sim. A senhora vai fazer o uso da palavra? Vou fazer uso da palavra. Pois não, a senhora está com a palavra. Excelentíssimos desembargadores, eu gostaria que rapidamente chamar a atenção para alguns detalhes, algumas questões que envolvem a questão da responsabilidade subsidiária do Estado. Na sentença de primeiro grau, a juíza de primeiro grau ela entendeu que o artigo 71 da 8666 afrontaria a Constituição Federal, mesmo após vários anos da decisão da ADC número 16. Então, esse foi o raciocínio dela. Ela entendeu que era inconstitucional, mesmo havendo a ADC número 16, que possui efeito vinculante. Posteriormente, ela fala que ela menciona culpa em eligendo, culpa em vigilando. O que a gente quer ressaltar aqui é que a contratação da empresa foi feita por meio de um procedimento licitatório atendendo a todos os requisitos da lei. Não há que se falar em culpa em eligendo. E também nós tentamos provar nos autos, juntando vários documentos, de que houve, sim, fiscalização por parte do Estado de Minas Gerais. Essa empresa ela foi contratada por meio de processo licitatório para a prestação de serviços na TV Assembleia. E durante todo o transcurso do contrato, houve, sim, fiscalização por parte da Assembleia Legislativa. Houve, inclusive, aplicação de multa, e isso a gente tentou deixar claro de todas as formas, que houve, sim, a fiscalização, que não há que se falar em culpa em vigilando, e que, portanto, essa responsabilidade subsidiária ela não pode ser aplicada de forma automática, como tem sido feito, como foi feito nessa decisão.
nem a reclamante e nem a juíza demonstraram nos autos a ausência de culpa por parte do Estado de Minas Gerais. Então, a gente quer ressaltar isso. A gente quer chamar atenção para os documentos que nós juntamos aos autos, tentando demonstrar que houve sim essa fiscalização por parte do Estado de Minas Gerais. Outra coisa que eu queria também ressaltar é que a reclamante ela foi contratada pela empresa virtual para prestação de serviço de fotógrafa na Assembleia Legislativa. E as atividades que ela exerceu na Assembleia Legislativa são as atividades de fotógrafa e não de repórter fotográfica. Então, deve-se aplicar o caso do decreto 84.184/79 e ela deve se vincular ao Sindicato dos Radialistas, ao contrário do que foi determinado na sentença de primeiro grau. Tanto no contrato que foi firmado com a empresa, quanto nesse decreto que define as atribuições de fotógrafo, ela se enquadra nessa definição. Então, a atividade que ela exerceu na Assembleia foi a atividade de fotógrafo. Bom, houve outra questão também que a gente colocou no recurso ordinário, foi a questão da jornada de trabalho. Se a gente for analisar as folhas de ponto usadas, a reclamante, ela gozou, sim, dessa compensação das horas extras que ela fez durante a jornada de trabalho. Durante vários dias, ela compensou esses horários e a gente não pode ignorar o reconhecer esse acordo de compensação que foi feito lá entre a primeira reclamada e a reclamante. No mais, é só isso. Por enquanto, é só isso. Agradeço a atenção. Gostaria que fosse revista a questão da responsabilidade subsidiária do Estado. Relatora. No tocante à responsabilidade subsidiária do Estado, o recorrente até comprovou que estava atento ao pagamento em dia dos salários, mas essa foi a única obrigação fiscalizada, não se constatando ter havido acompanhamento mais efetivo da execução do contrato, valendo destacar que não foram adimplidos os direitos da autora, desde a admissão, tais como correto registro na CTPS, jornada legal, o intervalo intrajornada. Ele não comprovou ter oficiado a prestador de serviços ou ter-lhe aplicado penalidades em razão do descumprimento de tais obrigações trabalhistas, restando evidenciada, pois, a sua culpa, motivo pelo qual mantenho a responsabilidade subsidiária. No tocante ao enquadramento sindical, a prova dos autos evidenciou que as atividades executadas pela reclamante tinham caráter informativo e jornalístico, tanto que as suas fotografias eram publicadas nos veículos de comunicação da própria tomadora de serviço, como também em jornais impressos de grande importância no cenário estadual, como o Estado de Minas, Hoje em Dia e O Tempo. E a prova oral também esclareceu o tema. A testemunha Maria Joanita Costa Gontijo informou que a reclamante era repórter fotográfico. Aquele que trabalha na cobertura jornalística é sempre um repórter fotográfico. Por isso, mantenho um enquadramento sindical efetuado pela primeira instância. No tocante às horas extras, considerando-se a habitualidade da prestação de serviço extraordinário e a não observância do acordo de compensação previsto normativamente, é por isso que estou mantendo as horas extras deferidas na origem e aplicando-se a súmula 85 do TST. Essa é a minha proposta de voto. Só no tocante aos juros é que fica os juros aplicáveis será o da caderneta de poupança. Eu, como segundo votante, estou de acordo, lembrando que a decisão do Supremo não proíbe a responsabilização da administração pública em caso de culpa in vigilando. E a própria condenação é a prova dessa culpa in vigilando, né? Além de todos aqueles direitos mencionados pela relatora e sonegados à obreira, eu queria destacar também que abonos convencionais não foram pagos à reclamante. A terceira votante é a juíza Cristina Cacheta. Desculpe, é o desembargador Tibol. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Pode ser o advogado de Brasília.
advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, processo físico, número 21 da pauta, RO 3.312-2012-031, relatora, desembargadora Camila, revisor, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 21 da pauta. Física ou... Físico. Físico. Estão presentes doutor Alvair Pedro, pelo reclamante, e doutor André Luiz Teixeira, pela reclamada. Relatora. Em primeiro lugar, registro que recebi memorial de ambas as partes. Conheço o recurso ordinário interposto por Helder Rosa de Carvalho, rejeitando a impugnação de não conhecimento aventada pela reclamada, bem como conheço o recurso ordinário adesivo interposto por Autotrac, Comércio e Telecomunicações Sociedade Anônima. Acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelo reclamante, e determino o retorno dos autos de origem para a reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas a rogo das partes, devendo ser proferido novo julgamento como se entender de direito, prejudicados os pedidos de reforma de mérito da decisão formulados pelo reclamante e pela reclamada. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Considerando os termos do voto, eu excepcionalmente vou dar primeiro a palavra à reclamada. Se superada a tese de cerceia defesa, eu dou a palavra ao advogado reclamante. Sim, Excelência. Muitíssimo obrigado. Pela empresa recorrida, gostaria de fazer uso da palavra pelo tempo regimental com procuração nos autos, Excelência. Pode falar, doutor. Eu peço que Vossa Excelência se cinja à questão do cerceamento da defesa. Sim, Excelência. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, egrégia turma, nobre representante do Ministério Público. No caso dos autos, Excelência, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, ilustre presidente, vou me ater à questão da preliminar do julgamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante acerca do hipotético cerceamento de defesa concessa vênia. O que acontece, Excelências? O recurso ordinário do reclamante, as folhas 2.164, é específico em apontar qual que seria a razão que geraria esse hipotético cerceamento de defesa. Peço licença para ler. Aspas. O indeferimento da produção de prova pela parte que tem o ônus de comprovar o fato constitutivo de direito objeto da ação implica na nulidade da decisão por cerceamento de defesa, como se vê do seguinte julgado, e traz a jurisprudência. Concessa vênia, Excelência, concessa vênia a ilustre proposição do voto da relatora, entende a reclamada que, no caso, não há nenhuma transgressão à questão de distribuição do ônus da prova, não há cerceamento de defesa no caso concreto, porque estamos diante de uma tese de vínculo de emprego. O reclamante alega vínculo de emprego e, com isso, não temos dúvida. O que faz a empresa? Ela não diz, eu não conheço esse reclamante. Ela não disse isso. Ela simplesmente apresenta um fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito perseguido pelo reclamante. E, com isso, Excelências, ela atrai para si o ônus da prova. O ônus da prova recai sobre a reclamada. A reclamada tem o ônus da prova de comprovar o quê? Não a existência de um vínculo de emprego, mas a existência de um legítimo contrato de concessão, no qual foi amplamente esmiuçado por uma perícia técnica de perito de confiança do juízo singular, que constatou total liberdade entre a empresa do reclamante, que teve a oportunidade, nos idos de 2006, quando a empresa simplesmente extinguiu com todas as filiais que faziam o serviço
pura e simplesmente de assistência técnica e reparação de peças, situação que a perícia contábil estabelece e deixa claro que a Autotrac não mais faz. Ela fez isso com todas as suas antigas filiais. Ela fechou todas as suas antigas filiais em 2006. Todas elas foram passadas por uma outra empresa empregadora, no caso a HCVR, que foi a primeira, inclusive, concessionária da empresa no âmbito nacional. Excelências, no caso concreto, o reclamante teve a oportunidade de escutar uma testemunha. Estamos diante de uma ação que não teve a negativa da oitiva das 3 testemunhas. Não, Excelências. Existiu a oitiva de uma testemunha, uma carta precatória para escutar um reclamante em Goiânia, reclamante esse, Excelências, que teve a ação instruída agora, no último dia 7 de novembro, perante a 12ª Vara do Trabalho de Brasília, na qual a instrução, o juiz se deu por satisfeito sem escutar sequer as partes, Excelência. Tamanha robustez do contexto fático probatório documental. E, no caso, não é só o documental, Excelências, é elastecido com as provas vindas do laudo pericial, é robustecido com o próprio depoimento da testemunha. E os fundamentos da sentença são absolutamente convincentes e, no entender da empresa, absolutos com relação à inexistência de vínculo de emprego, Excelências. No caso concreto, ficou estabelecido como fundamentos da sentença que o reclamante sabia, desde o início, a modalidade que estava contratando, sabia que ia assumir uma concessionária de prestação de veículos, que nada tinha a ver com uma hipótese empregatícia. Disse ele em depoimento para a 3ª Vara do Trabalho, juramentado, ele como testemunha, o reclamante como testemunha. O que ele disse, Excelências? Não foi coagido a constituir pessoa jurídica no 2º período contratual que teve pela 2ª reclamada. A proposta foi feita como se fosse promoção, com aumento substancial da remuneração do depoente, 10 a 15 mil para 30 a 50 mil reais. E isso, de fato, ocorreu. A perícia está lá para demonstrar que o reclamante, em 5 anos, levantou a monta de R$ 1.250.000 a título de prolabore e distribuição de lucro, sem sequer pagar o imposto de renda. Houve mês, e isso está na ata, depoimento do reclamante, que ele levantou R$ 78 mil. Outros meses, 45, outros meses, 30, e isso tudo está no laudo pericial. Vou além, Excelências. Há também uma fundamentação da sentença que diz que não há qualquer vício de consentimento com relação à assunção desse negócio, de empreender essa concessionária. Ele disse, em depoimento, como testemunha juramentada, que ninguém disse para o depoente que, se não aceitasse a proposta, não continuaria na empresa ré. Então, ele não foi colocado contra a parede. É uma pessoa com alto nível de instrução que sabia exatamente o que estava fazendo. A perícia apontou autos elevados, numerosas retiradas de lucros e prolabores, figura completamente incompatível com a figura do vínculo de emprego, onde a pessoa recebe salário, não faz antecipação de lucro, nem faz retirada de prolabore de sua empresa. Há também, Excelências, a situação de que ele assumiu, não é uma tese de pejotização, a pessoa foi obrigada a abrir uma empresa para ele fazer um serviço. Não, ele foi contratado para ser o concessionário da empresa, e como concessionário, ele tinha uma empresa concessionária matriz e uma filial em Uberlândia, e ele tinha inúmeros encarregados juntos. Isso está comprovado nos autos também, Excelência. Afora isso, Excelências, há também que o reclamante, como testemunha juramentada, disse que, no começo, aceitou o negócio porque financeiramente compensava. Como, então, agora, depois de falar em juízo, como testemunha juramentada, que aceitou o negócio de livre e espontânea vontade porque financeiramente compensava, nós vamos se valer da própria torpeza do reclamante e assumir
que ele não tinha consciência do que estava fazendo. Uma pessoa que empreendeu, vendeu, empregou, retirou prolabore, retirou lucro, uma pessoa que vendeu a empresa para um concessionário que atualmente continua no segmento. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Das 5 reclamações trabalhistas, excelências, 4 já foram julgadas, 3 totalmente improcedentes pela análise de primeira instância, e essa última, na qual eu trouxe ao conhecimento de vossas excelências, um processo que era para ser instruído semana passada, mas o juízo sequer escutou as partes. Por quê? Porque a prova documental é robusta, assim como é nesse processo, e não é só a prova documental, excelências. Aqui há testemunho em prol do reclamante, ele escutou uma testemunha, há uma perícia contábil e há mais de 2.000 páginas de documento que dão conta não só de e-mails, como quer fazer crer o reclamante, de ingerências. Na verdade, não são ingerências. Eu tomei o cuidado, excelências, de ler. São 51 e-mails no processo. Desses 51 e-mails do processo, dos 51 e-mails do processo, excelência, tem 40 e-mails mandados pelo reclamante, pura e simplesmente no período embrionário da concessionária. Ele buscando cooperação junto com a empresa concedente. E isso, concessa vênia, não pode ser configurado como uma ingerência da empresa. Então, no caso, excelências, entende a reclamada, concessa vênia, que o processo está maduro, que a sentença está devidamente fundamentada e que, no caso, não há cerceamento de defesa sustentado pelo reclamante. Então, por esses motivos, excelência, pugna pela manutenção da sentença de piso. Obrigado. Relatora. Como bem elucidado pelo advogado da tribuna, na audiência de instrução, o juiz de primeira instância deferiu a oitiva de 5 testemunhas, 2 do autor e 3 da reclamada, sobre os protestos. E a ação é uma complexa ação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculos de emprego entre as partes, envolvendo suposta fraude via pessoa jurídica, situação que demanda ampla dilação probatória, inclusive prova testemunhal. Valendo mencionar que apenas uma testemunha foi ouvida nos autos e ainda assim por carta precatória. O reclamante poderia, não vou dizer que ele vai conseguir, mas pelo conteúdo do depoimento das testemunhas, que o juiz não deixou ouvir, produzir elementos favoráveis à sua tese, o que foi rejeitado pelo juiz de orismo. Por isso, mantenho minha proposta de cerceamento de defesa e retorno dos autos para a oitiva das testemunhas. Eu me ponho de acordo, lembrando que o juiz de primeira instância ele tem que estar consciente de que ele instrui para si e para as instâncias superiores. A convicção que ele tenha não é tão importante, não. Porque tem que ser a convicção do regional e do Tribunal Superior do Trabalho também. Então, e mal não vai fazer a oitiva dessas testemunhas. Se a empresa está tão segura da inexistência da relação de emprego, eu não vejo por que ela fique preocupada com a oitiva dessas testemunhas, até porque ela não sofre nada com esse atraso não provocado pelo regional na prestação jurisdicional. Desembargador Ortibal? Nenhuma parte tem garantia do resultado de mérito, mas tem, pelo menos, certeza do contraditório e da produção de prova. E, portanto, acompanha a eminente relatora. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Próximo. Processo eletrônico, à distância, do Foro de Uberlândia. Processo da sessão de relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 29 da pauta, ROPS 10.880-68, 2016. Está presente no Foro de Uberlândia, Dr. Fernando Júnior, pela reclamante. Doutor, o senhor nos ouve? Sim, excelência. Eu vou ler a conclusão do meu voto e, em seguida, se for o caso, eu lhe dou a palavra. Pois não.
Camila contra Algar, não é isso? Eu tenho que abrir aqui. O ROPS 10.880. É isso mesmo. 10.880-68, 29 da pauta. Eu estou conhecendo e negando provimento. Lhe dou a palavra, doutor. Pois não, Excelência. Excelência, primeiramente, boa tarde aos senhores. É um prazer falar com os senhores, mesmo que à distância. Eu gostaria de frisar, Excelências, no presente processo, que é uma situação que se coloca de extrema gravidade e de extremo prejuízo à obreira, neste caso. A reclamante, Excelências, conforme ficou demonstrado nos autos, foi demitida com a penalidade mais grave imposta durante um contrato de trabalho, que é a demissão por justa causa, fundamentada pela empresa no artigo 482, alíneas B e J da CLT. Ocorre, Excelência, que o fato que guarda a justa causa aplicada teria sido sob o mau procedimento e ato lesivo à honra, ambos cometidos pela obreira durante a sua rotina de trabalho. A realidade fática, porém, Excelências, que ficou demonstrada nos autos através da instrução processual, é que a reclamante jamais cometeu qualquer agressão física à sua colega e muito menos a qualquer outra pessoa. A reclamante se envolveu em uma discussão verbal com uma colega de trabalho, isso é o que está provado de forma bem demonstrada na instrução, e por conta dessa discussão, acabou por ser agredida fisicamente por sua colega de trabalho. A reclamante em nenhum momento agrediu essa colega. A testemunha da obreira comprova esses fatos. O depoimento da própria obreira vai ao encontro do que está narrado na inicial, além de outras questões. A todo tempo, a reclamante tentou, através de seus procuradores nos autos, que a empresa juntasse ao processo as câmeras de segurança, que, ao contrário do que diz a empresa, demonstrariam que jamais a obreira incorreu em qualquer tipo de agressão. A obreira jamais se levantou e buscou qualquer tipo de agressão para com sua colega de trabalho. Lá do outro, a empresa, sabendo que essa verdade real apareceria nos autos, se negou e não juntou essas imagens dessas câmeras de segurança que estão. E a instrução demonstra que haviam câmeras. Para comprovar que as câmeras não pegariam a situação do ambiente de trabalho do que teria ocorrido, a empresa poderia então fazer prova em sentido contrário, juntando essas imagens e demonstrando que não seria possível, mas nem isso ela fez. Ela preferiu não juntar essas imagens de segurança. Além desta questão, Excelências, de a obreira jamais ter incorrido em qualquer agressão, pelo contrário, ela acabou por incorrer numa discussão verbal, o que por si só não pode atrair para si a demissão mais gravosa, que é a demissão por justa causa. Além de todas essas questões, tem outros pontos que a gente traz em nosso recurso a respeito desse caso. Nos autos, Excelência, na instrução, ao depoimento da testemunha da obreira, falando que jamais houve qualquer tipo de agressão, e há um depoimento de uma testemunha da reclamada, que em um determinado momento fala que as duas se agrediram mutuamente. Se formos considerarmos apenas essa frase da testemunha, a gente tem que atrair para si o princípio do indúbio pro operário, porque a testemunha da obreira diz algo, a testemunha da empresa diz outra coisa. Só que o contexto probatório da reclamante é sem dúvida maior. Além disso, Excelência, embora não haja previsão na CLT a respeito da gradação da pena, a gente junta inúmeras jurisprudências dos tribunais pátrios, trabalhistas, a respeito dessa gradação. A reclamante foi contratada em setembro de 2013. Jamais teve qualquer advertência, qualquer suspensão. Isso é alegado na inicial e não é feito prova em sentido contrário pelas empresas. A demissão por justa causa ocorreu em 23 de 3 de 2016. Ou seja, por conta de uma discussão verbal, a reclamante sofreu a penalidade mais gravosa. Não foi dada oportunidade em nenhum momento de sofrer uma penalidade um pouco menos prejudicial, como uma advertência ou uma suspensão ao trabalho. Então a gente entende, até pela análise jurisprudencial, que a aplicação dessa pena ela é desmedida, ela é desarrazoada, Excelências. No mais, eu só chamo a atenção
para o acervo doutrinário que a gente junta, que a gente cita em nosso recurso. A gente informa, excelências, nessa questão doutrinária, que realmente não houve as sanções, não houve o cometimento dos atos que causaram a justa causa. Sérgio Pinto Martins, inclusive, em uma citação, se me permitam citar, fala que o mau procedimento, portanto, como justa causa resolutória, tem que ser aquele dado quando a pessoa age dolosamente, o empregado pretende causar um prejuízo real e potencial ao seu empregador. A discussão que houve verbal, e só houve essa por parte da reclamante, porque a agressão física foi por parte da sua colega de trabalho, jamais foi nesse sentido, com o intuito de causar algum prejuízo à empresa. Por essas razões, excelência, eu peço vênia do voto de Vossa Excelência, eminente relator, peço que ele seja revisto e peço que a colenda turma dê provimento ao nosso recurso para reverter a demissão por justa causa em demissão imotivada e os demais pedidos da peça de ingresso que são consequentes desse pedido principal. Sem mais, excelências. Doutor, data vênia, eu mantenho meu voto. As duas brigonas foram dispensadas por justa causa. A empresa não é obrigada a tolerar isso. Houve troca de agressões verbais com palavrões e a sua cliente só não agrediu fisicamente a rival porque a turma do deixa disso chegou antes. Então, eu colho o voto do segundo votante, que é o desembargador Tibal. Estou de acordo. Terceira votante. Senhor presidente. Estou me ouvindo? Eu gostaria só de fazer porque eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência e fazendo a seguinte observação. Eu tenho entendido que o ambiente de trabalho saudável não é obrigação do empregador, mas das partes que fazem parte do contrato de trabalho. E nesse caso específico aqui, não há que se aplicar data vênia nenhuma gradação de pena, porque a agressão física não comporta esse tipo de gradação. Peço vênia, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Você vai esperar bater. Quem? Outra distância de Varginha. Às vezes chegou, né? Outra sustentação oral à distância, na mesma sala de sessão. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 8 da pauta, AP 10.286-53. Inscreveu-se a doutora Simone Souza pelo reclamante. Doutora, a senhora nos ouve? Não está lá, não. Não está, não. O quê? A distância. É eletrônico. É o 8 da pauta do doutor Bozon, 10.286-53. O advogado está ausente. Continua ausente, é certeza. Certeza. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Agora, os processos físicos. Número 34 da pauta, RO 1105-2014-2016, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 34. Está presente doutor Renato Perim, pela reclamada. Eu conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da reclamada e dou o provimento parcial do reclamante para estabelecer que deva incidir o fundo de garantia sobre aviso prévio e 13º salários deferidos em primeiro grau. Inclusive quanto ao percentual de 40%. Determinar a aplicação da OJ 181 na apuração do aviso prévio, 13º salário e férias, observado o contido em cláusulas convencionais. Mantém o valor arbitrado à condenação por ainda condizente. Lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimos julgadores, senhor presidente, eminente relator, demais presentes, boa tarde. Procurarei ser breve. Trata-se aqui de uma ação na qual o reclamante busca o reconhecimento de vínculo empregatício numa relação de representante comercial. Antes de adentrar nas circunstâncias do caso concreto,
gostaria de abrir uma premissa para especificar algumas circunstâncias que regularam a dita relação jurídica. Em primeiro lugar, foi apontado pelo juízo sentenciante que também seria fundamento para se julgar procedente o pedido a vinculação da atividade do representante comercial com o objeto social da empresa. Gostaria de ressaltar, ilustres julgadores, que se trata, a recorrente, de indústria no ramo alimentício, Domingos Costa Indústrias Alimentícias, cujo nome fantasia é Vilma Alimentos, empresa atuante como o próprio nome diz, na fabricação de alimentos. Sim, a empresa depende da força de venda dos representantes comercial para exercer sua atividade social. Mas pergunto, que empresa que contrata um representante comercial não precisa dessa força de venda, dessa atividade? Qualquer empresa, por mais acessória que seja a atividade, depende dela para a continuidade, seja a prática da advocacia, da contabilidade, marketing, são práticas que, ainda que não ligadas estritamente ao negócio social da empresa, são fundamentais para a sobrevivência da pessoa jurídica. No caso concreto, a empresa atua, como disse, na industrialização de alimentos. Existem no campo de contagem 2.000 empregados dentro da produção, justamente para essa finalidade. Não se tem, com a contratação de algumas dezenas de representante comercial, qualquer intenção de fraudar ou burlar a lei trabalhista. A atividade primordial aqui é a industrialização. Mas, repito, não conheço indústria que lança mão da atividade do representante comercial que não dela dependa para sobreviver. Pensar diferente, data máxima vênia, seria até ferir de morte a previsão legal de inexistência de vínculo da contratação do representante comercial. Ainda no campo genérico, gostaria de ressaltar que a empresa já foi fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho, em inquérito conduzido pela doutora Luciana Coutinho, conhecida pelo seu brilhantismo e também pelo rigor com que conduz os inquéritos. E, no caso concreto, doutora Luciana finalizou o inquérito ao argumento de que, após entrevistar aleatoriamente diversos representantes comerciais da empresa, todos eles sem o prévio conhecimento da empresa, que não haveria sequer indícios de relação empregatícia nas ditas relações jurídicas. E não é só. A mesma advogada, que agora representa a recorrida, também formulou denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que reabriu o dito inquérito, determinou que o Ministério do Trabalho fizesse nova fiscalização, novas entrevistas foram feitas e, novamente, houve uma conclusão do Ministério Público do Trabalho de que sequer havia indícios da relação de vínculo empregatício nas relações de representante comercial da recorrida. Não é só. Diversas ações vêm sendo julgadas por esse tribunal, analisando a questão. Temos precedentes apontados no recurso ordinário das mais diversas turmas, inclusive alguns precedentes dessa mesma terceira turma, todas convergindo sobre a inexistência do vínculo empregatício em casos de representante comercial. Se os outros casos analisados não existe o vínculo, por que apenas esse caso haveria? Eu sei que, ao analisar o tema, Vossas Excelências não podem se ater a questões genéricas, como fiscalização do Ministério do Trabalho, outros julgamentos. Temos que nos ater aqui ao caso concreto, mas essas questões são muito relevantes para entender o contexto que está sendo analisado ali. Por fim, agora, adentrando no caso concreto, gostaria de mencionar que foram ouvidas 3 testemunhas no caso em questão. A empresa, ciente do ônus da prova, trouxe a juízo 2 testemunhas. Tais testemunhas confirmaram a absoluta autonomia da representante comercial, ora recorrida, na relação de trabalho. Demonstraram que não havia controle de jornada, que não havia qualquer ingerência da reclamada nas ditas relações jurídicas. Ainda assim, o juízo sentenciante escorou-se no único depoimento da prova da recorrida, da reclamante, e com base nele, apesar de todo esse contexto aqui mencionado, opinou, decidiu por declarar o vínculo empregatício. Data vênia, não há como concordar com essa decisão. É lógico que a empresa reconhecerá, admitirá e respeitará a decisão
do juiz de primeiro grau e caso haja manutenção de voto de Vossa Excelência, mas os elementos aqui trazidos demonstram de forma inequívoca sobre a inexistência do vínculo. Por fim, apenas ressaltar que não bastasse a diferença numérica da prova trazida pela empresa, que foram ouvidas 2 testemunhas contra 1 da reclamante, a própria qualificação dessa prova favorece aqui a recorrida. Lembrando que a primeira testemunha da empresa, a segunda testemunha da empresa, mencionou que trabalhou na mesma equipe da recorrida, que no curso dessa relação teve conhecimento que a recorrida chegou a fazer, inclusive, um curso de segurança enquanto prestava serviço para a empresa, circunstância que demonstra a absoluta autonomia. Sabemos que não existe o critério da exclusividade para prestação de serviço, mas não há como negar que ele é um indicativo dessa independência, dessa autonomia. A própria testemunha também mencionou que ela própria contratava prepostos para ajudá-la, o que atrai o elemento da não pessoalidade. E a testemunha da reclamante mostrou-se frágil e contraditória em pontos mais primários, bastando dizer que mencionou que atendia 3 clientes por dia, durante 3 horas a cada atendimento, enquanto a reclamante, em depoimento pessoal, mencionou que atendia de 20 a 25 clientes, alguns deles de 20 a 30 minutos de duração. Nota-se que tais contradições de informação demonstram ou que a prova trazida não traz credibilidade ou que as circunstâncias da testemunha ouvida pela reclamante são diferentes, o que, da mesma forma, torna a prova imprestável para servir de fundamento. Agradeço a atenção e peço que seja provido o recurso da empresa. Doutor, cada caso é um caso e parece que vai acontecer de decisões com sentidos diversos nessa própria sessão envolvendo a empresa, sem a minha divergência, aliás, porque tudo depende da prova produzida nos autos. Nesse caso aqui, eu estou prestigiando o princípio da imediação, lembrando que testemunha não se conta, se pesa, né? Então, se fosse assim 2-1, ia ser mais fácil, né? Ganhou o que trouxe os 2, né? Dizem que em 1964 foi assim, as batalhas foram todas virtuais. Quem estava do lado do Jango, se tinha mais soldados, mais oficiais, mais armas, ganhava dos golpistas, né? Quer dizer, mostrando a nossa pouca afeição à guerra real, né? Italiano e brasileiro, o senhor sabe como é que é, né? Então, eu, data vênia, mantenho o meu voto. O revisor é o desembargador Tibau. Eu acompanho, Vossa Excelência. Terceira votante. Senhor presidente, eu peço vênia, apesar de já ter proclamado os votos, não queria vista do processo, porque eu tenho situações bem similares. Pois não. Tá? Obrigada. Então, para a próxima sessão... Para a próxima. Não haverá intimação, tá? O julgamento do processo continuará na próxima quarta-feira, tá? O senhor tem outro aqui sustentando, doutor? Não. Não. Então, próximo. Número 19, RO 2526-2014-082, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 19 da pauta. Está presente, doutor Eduardo Augusto Darras, pelo primeiro recorrido. O 2526? 2526. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto por Flávio Ribeiro de Moraes, rejeitando a impugnação de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade deduzida nas contrarrazões da primeira reclamada. No mérito, nego o provimento ao apelo. Só aguarda eventual divergência? Por favor, excelência. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Número 5, RO 1530, 2014-145, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 5, inscrito doutor Eurico Dutra, ausente. Há divergência? Não. Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora.
Número 27, RO 272, 2014-019, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 27, inscrito Dr. Marcelo Andrade, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos do voto do meu voto. Número 2, AP 71-2012-007, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 2, está presente Dr. Carlos Alberto Cruz pelo agravante. É causa própria? É. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu acuso de início o recebimento de memorial, que me foi entregue pelo agravante. Estou conhecendo do agravo de petição, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de prestação jurisdicional e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para deferir ao agravante pessoa física os benefícios da justiça gratuita. Custas executivas de R$ 44,26 pelo agravante isento. Determino ainda a retificação da autuação para excluir a Infraero, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária do Polo Passivo, em razão do trânsito em julgado da decisão que afastou a sua responsabilidade pelos débitos decorrentes da presente reclamatória, que estão às folhas 770 e 775. É como voto. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e ilustres desembargadores. Primeiramente, gostaria de ressaltar o meu nervosismo, porque é a primeira vez que eu participo de uma sessão assim, eu sou cru nisso, mas eu não poderia deixar de vir para tentar defender a causa. Trata-se de um agravo, um embargo de execução, um agravo de petição, onde a juíza de primeiro grau ela achou por bem declarar não conhecer dos embargos por intempestividade. Porém, de alguns diversos julgados, inclusive um do recente do Tribunal Superior do Trabalho, eu vou ler um pedaço. Esta Corte Superior tem entendimento de que a imperabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública que pode ser arguído a qualquer tempo até o fim da execução, independente do manejo dos embargos de execução, visto que pode ser veiculada até por mera petição, não estando, portanto, sujeito à preclusão. Então, ao meu ver, eu entendo que não existe preclusão, não poderia ser julgado intempestivo os embargos. Além de que eu só fui tomar conhecimento dessa penhora tão logo já tinha sido feito a penhora, já tinha sido feito a arrebatação e também o leilão, quer dizer, eu não tive nenhum conhecimento desses fatos. Bem como o juiz que antecedeu a juíza que julgou de primeiro grau, ele reconheceu essa nulidade e proferiu o seguinte despacho. Lá do outro, compulsando seus autos, especialmente a partir do despacho que determinou a penhora do imóvel do executado Carlos Alberto, de folhas 510, vislumbro que, a princípio, o executado não foi intimado da penhora, assim como a sua esposa, conforme certidão de matrícula de folhas 508. De modo que, por ora, deixo de homologar a arrematação e, por consequência, deliberar acerca do requerimento da emissão de posse pelo arrematante. Ora, se o próprio juiz reconhece a nulidade, que não foi feito a intimação e a citação válida no processo, não há de se falar em intempestividade do recurso, porque eu não tive conhecimento dele e, mesmo assim, no próprio embargo de execução, foi pedido que o recurso, caso a juíza entendesse que estava intempestivo, que recebesse o recurso como exceção de pré-executividade, e isso não foi feito por ela. Ela simplesmente achou por bem julgar os embargos, não conhecer dos embargos, declarando intempestivos. Outra coisa é que a questão de ordem pública é uma moradia que tem proteção legal. E como que eu posso defender um patrimônio sem, ao menos, ter sido citado uma citação válida, uma citação aonde eu tive conhecimento. Eu tive conhecimento tão logo foi feito uns embargos de terceiro para uma outra pessoa, eu tive conhecimento disso.
A juíza, logo após tudo isso, ela também conheceu dessa nulidade e simplesmente fez por edital, me nomeando como fiel depositário do imóvel já arrematado. Isso não há de ser aceito de nenhuma forma, entendo eu. Até peço desculpas, porque, como eu disse, eu não tenho como, não tenho costume de falar em tribuna. Mas, então, os fatos principais são esses, que, recentemente, o agravo de petição número 10394 é um caso quase que idêntico, também o 515-1100, que também foi arguído, que face à preclusão dos embargos uns embargos à execução. Quer dizer, não corre, ao meu ver, não corre preclusão aos embargos de execução. O que eu gostaria de falar era isso, e gostaria clamar pela procedência dos meus embargos. Relatora. Senhor presidente, esse processo esse agravo de petição, esse processo é um processo intrincado e cheio de idas e vindas. Essa questão levantada da tribuna sobre a intempestividade, data máxima vênia, a sustentação oral, eu entendo o interesse da parte em vir aqui tentar defender seus bens. Acontece que intempestividade não tem nada a ver com preclusão, né? Os embargos estavam intempestivos, que também é questão legal de ordem pública, e a meritíssima juíza de origem realmente entendeu e estavam realmente intempestivos. A questão de uma nulidade que pudesse envolver a ausência de citação do interessado, várias vezes foi tentada. Existe uma alegação de que o agravante residiria aqui em Belo Horizonte, na Rua Perdões, 243. Só que todas as diligências que foram feitas nesse endereço foram vãs. Não se conseguiu contactar. E quando a oficiala de justiça conseguiu contactar com o agravante, foi via telefone, sendo que ele informou que estava residindo em Curitiba. Então, na verdade, a partir daí, houve, então, a certificação nos autos a respeito dessa situação. E com relação à penhora, foi um problema surgido, um lote, sendo que nesse lote foi construído um prédio de 5 andares, mas não se tomaram as providências cabíveis para o registro desse imóvel. Inclusive, há nos autos uma certidão que foi promovido pelo cartório de registro, dizendo que o imóvel não existe. Legalmente ele não existe, porque não há registro nenhum dele. E, além de tudo, eu não posso deixar de avaliar também que a esposa do agravante, que é a senhora Cristiane Moreira Dutra Nicásio, ela entrou com embargos de terceiro. E esses embargos de terceiro ainda estão pendentes de julgamento. Por isso que, na verdade, até no início aqui, quando se pede o efeito suspensivo do recurso, eu até coloco que está pendente de julgamento esses embargos de terceiro e que, portanto, na prática, a execução, inclusive, está suspensa. E a alegação também de que se cuida de bem de família, naqueles embargos de terceiro que foram interpostos pela senhora Cristiane, a decisão de primeiro grau foi no mesmo sentido, porque não há comprovação nenhuma que haja bem de família e nem que ela resida nesse imóvel, em um desses apartamentos, com suas filhas, porque também todas as tentativas que se fizeram de encontrá-la nesse imóvel foram vãs. De modo que eu, data máxima vênia, não tenho elementos que pudessem ensejar a reforma do que foi decidido em primeiro grau. Eu peço vênia, mas eu estou mantendo meu voto. Revisora. Acompanhe integralmente o voto da eminente relatora. Eu fico vencido quanto à concessão de benefícios de justiça gratuita. Vossa Excelência não concede? Não, porque ele está na condição de equiparado à empresa, nesse caso. Mas, enfim, eu já conheço a posição da maioria, de maneira que eu já me coloquei como vencido. E fica, então, proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor.
Agora, do físico, tem inscrições para assistir, feitas na sala de sessão. Número 1 da pauta, inscrição feita na sala de sessão. Número 1, RO 55-2015-021. Relatora, desembargadora Emília. Revisora, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. É para assistir. Eu peço à relatora que... É o físico, Cristina? Físico. É Madeline Marques Brandão e Rima Industrial, né? Eu estou também registrando o recebimento de memorial, que me veio pela recorrida. Estou conhecendo do recurso e no mérito negando-lhe provimento. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Número 32, RO 635, 2014-082. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 32 da pauta física. Também para assistir. Eu conheço do recurso, acolho preliminar de nulidade da decisão por cesseio de defesa e determino o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, oitiva da testemunha da reclamada e novo julgamento como se entender de direito. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Também para assistir, número 40 da pauta, AP 1711, 2012-048, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, juíza convocada Maria Cristina, número 40 da pauta. Eu conheço do agravo e no mérito dou-lhe provimento para definir, nos termos do corpo do voto, o número de horas extras de sábado e domingo, custas pela agravante. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Agora, a pauta de eletrônicos. Pula para lá. Doutora Emília, né? A sustentação acabou? Sustentação do físico, sim. Agora é a pauta de sustentação dos eletrônicos. Começando pela Emília, tá certo. Sim. Sessão de relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 14 da pauta, RO 11.101, 05-2016. Inscrito doutor Elias Neto, ausente. Qual que é o número? 11.101. 111.01. Vossa Excelência tem uma divergência. 14 da pauta da doutora Emília. O decóto da condenação, diferenças de comissões relacionadas à substituição na gerência. Eu acompanho a relatora. Então, fico vencido quanto a esse ponto aí. Então, fica proclamado o resultado dos termos de voto da relatora. Número 7, AP 10.586-47, 2015. Número 7 da pauta. Da mesma. 10.586. 586. Está presente doutor Alex Neto, pela reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. No 7 não, o senhor é no 8. Quem é a agravante? É o senhor, doutor? É uma terceira interessada. É a terceira interessada. Então, eu lhe dou a palavra. Egrégia turma, desembargadora doutora Emília Facchini, desembargadores Tibau e Bozon, meu cordial boa tarde, demais presentes. Trata-se aqui de um agravo de petição, excelências, que foi aviado contra uma decisão de primeira instância que julgou improcedente um pedido de aquisição judicial de imóvel após a apresentação de proposta em leilão.
Nós temos aqui uma execução trabalhista, e nessa execução trabalhista foi designado um leilão, e nesse leilão houve uma proposta apresentada de um valor abaixo do preço mínimo estabelecido para o leilão. Diante disso, com a proposta abaixo do preço mínimo para o leilão, o leiloeiro conduziu a apreciação do magistrado de primeira instância para saber se haveria homologação ou a declaração de nulidade desse leilão. Diante disso, e fazendo jus às prerrogativas processuais, a agravante apresentou um pedido judicial para alienação desse imóvel, para adjudicação judicial desse imóvel, com proposta com valor superior ao mínimo estabelecido no edital do leilão. Diante disso, após a apresentação desse valor, como não houve homologação do leilão, havia apresentação, então, por parte do magistrado dessa proposta, nós tivemos aí o reconhecimento do próprio agravado, reconhecimento do arrematante que o valor teria sido apresentado com valor menor ao que era considerado como mínimo para o leilão e tentou fazer uma complementação, uma tentativa de complementação do valor para tentar chegar ao preço mínimo estabelecido como não vil para a alienação do imóvel. No entanto, ainda que houvesse o reconhecimento de valor vil abaixo, portanto, do preço mínimo de alienação, após a apresentação da proposta, continuou a apresentação em valor inferior ao apresentado pela agravante. A agravante apresentou esse valor, teve conhecimento de que o leilão não havia sido homologado, e, diante disso, nós tivemos ainda uma manifestação do próprio exequente no processo, concordando com o valor apresentado. O valor do imóvel, a avaliação do imóvel era R$1.200.000, o preço mínimo era R$600.000. A legislação processual hoje, atual e vigente, determina que não será considerado, para fins de proposta, valor abaixo do preço mínimo, porque é considerado preço vil. Essa é a hermenêutica que nós temos na legislação processual hoje, aplicada perfeitamente aqui, de forma subsidiária. O que nós temos, então, é uma execução trabalhista em que se discute duas propostas. Não há que se considerar como arremate ou proposta arrematada, porque o leilão não foi homologado. Uma com valor considerado preço vil pela atual legislação, porque é abaixo do preço mínimo. Tanto é assim que não foi arrematado, não foi homologado e foi remetido à apreciação do juízo. A outra proposta, que é da agravante, superior em quase R$80.000 à proposta entregue por parte do pretenso arrematante. E nós temos, então, em jogo alguns preceitos ou alguns princípios que deveriam ser analisados em primeira instância, e a gente traz à baila, chama de novo à baila a aplicação desses princípios, que seriam aqueles que dariam a efetividade, a utilidade à execução trabalhista, que tem como finalidade o cumprimento de uma função social. E não tem espaço para acampar ou encampar um rigor excessivo, um rigor formal excessivo. E tanto é assim que a própria mudança da dinâmica da legislação processual hoje já permite expressamente propostas particulares e permite expressamente que o juízo defina qual é o valor mínimo no caso concreto. Nesse caso, há então um pedido de definição do valor mínimo quando a agravante apresenta, sim, um valor acima do mínimo, quase 80 mil superiores ao que está sendo apresentado no leilão, que não foi homologado e que atende, sim, tanto a utilidade e a eficácia da execução trabalhista. O cumprimento da função social nesse processo trabalhista, nessa execução trabalhista, é o atendimento, inclusive, da primazia do interesse do exequente, conjugado com a execução menos gravosa e menos sofrida para o executado. Quando o exequente manifesta nos autos, o reclamante manifesta nos autos concordando com a proposta, fica muito claro que os efeitos da decisão, nesse caso, transcendem o caso concreto. O que se pede aqui é que o interesse dos particulares, o interesse particular de alguém que tentou arrematar a preço inferior ao mínimo, não prevaleça sobre o interesse de uma coletividade de reclamantes que estão dependendo de alienação eficiente e eficaz de um imóvel que até então está saindo da propriedade do executado a preço vil. O que nós temos aqui é uma execução que, se tiver uma arrematação de imóvel superior um pouco ao preço mínimo, como a agravante pretende, haverá como resultado o pagamento não só do crédito da exequente atual, mas como várias outras execuções trabalhistas. A própria exequente demonstra que haverá o pagamento de uma série de processos, quase todos os outros processos. E o que nós temos, na verdade, aqui é uma contraposição, em que você pode privilegiar o interesse particular de alguém que está arrematando um imóvel a preço vil e a transcendência para atendimento de vários outros interesses de exequentes e outros reclamantes
que, com a devida vênia, penso seria realmente a função social de uma execução trabalhista. O que se pede não é nada absurdo, inclusive hoje consta expressamente da legislação processual. Pede-se, então, com todo respeito, o provimento desse recurso para que a adjudicação, a aquisição judicial seja acolhida, portanto, para reformar a decisão de primeira instância, para acolher e conceder a aquisição judicial, ou, se assim não entenderem vossas excelências, que esse leilão seja, então, declarado nulo, que seja designado um novo leilão, e aí intimando as partes, para que um valor superior ao preço mínimo, o preço oferecido pelo arrematante é menor que 45% do valor do imóvel e, assim, conseguimos atingir uma execução menos gravosa, a primazia do interesse do exequente e a transcendência para outros processos, outras execuções trabalhistas e a efetividade e utilidade de uma execução trabalhista. Então, é nesses termos e com base nesses elementos é que pede provimento ao recurso. Obrigado. Relatora. Senhor presidente, eu vou pontuar apenas algumas situações aqui. O imóvel foi arrematado por R$ 532 mil no ato do leilão, data máxima vênia e superfaz 44,33% do preço de avaliação, portanto, o preço não é vil. Mesmo que assim não fosse, houve um complemento desse valor pelos arrematantes, o que superou 50%, exatamente 51%. Data máxima vênia, a terceira interessada não participou do leilão. O depósito da arrematação foi feita no dia seguinte à realização. Depois de passado toda essa fase, ela vem, que data máxima vênia, para mim, com uma intenção de tumultuar esse feito executivo, não lhe auxiliando qualquer das invocações que foram feitas da tribuna. Data máxima vênia da sustentação oral. Ela não apresentou oferta durante o leilão, quando ela teria oportunidade para tal, e agora vem com o interesse de terceiro de adquirir um bem que poderia ter sido feito até o início do leilão e não após ou antes da arrematação, ao contrário da sua insistência a esse respeito. Além do mais, a primeira oferta de alienação judicial, ela foi parcelada e só depois é que a arrematante, de uma forma espontânea, pagou um complemento que atingiu 51%, como eu já disse. Então, data máxima vênia, além de o advogado dizer que a preclusão do pagamento complementar pela arrematante, para mim, data máxima vênia, isso opera em desfavor da agravante. De modo que eu também entendo que não é de se invocar o princípio de execução menos gravosa, uma vez que essa delonga que está sendo causada no processo pela terceira interessada é que tem sido gravosa para todas as partes. Então, data máxima vênia, eu estou mantendo meu voto. Segunda votante. Acompanhe integralmente o voto da eminente relatora pelas razões lançadas, tanto no voto como agora aqui oralmente. Pelo que entendi, essa Maria Cecília é alguém que apareceu do nada fazendo essa proposta, é isso? Sim. Uma terceira interessada. É uma terceira interessada que apareceu bem depois, fazendo uma proposta um pouco superior. A minha divergência é o seguinte: eu também estou negando o provimento ao agravo e declarando essa Maria Cecília parte ilegítima, porque não pode virar uma bagunça isso. Não, está virando leilão de mercado peça, está parecendo que é um leilão. Porque daqui a pouco surge a Berenice, depois a Carolina, depois a Dália, né? E vamos embora. E né? Isso vem, inclusive, obstaculizando. É claro que a Maria Cecília ela podia participar do leilão. Eventualmente, diante de uma proposta dessa, poderia ser que o arrematante elevasse o seu preço, né? Quer dizer, a gente está traindo, na verdade, quem arrematou esse bem, porque ele foi surpreendido posteriormente com essa proposta maior do que ela. Então, a minha única divergência é essa: negar provimento e declarar a agravante parte ilegítima no processo. Mas prevalece o voto da relatora. E fica assim proclamado. Próximo.
Processo número 18 da pauta, RO 11.390, 17/2015. Está presente doutora Cláudia Moalen, pela reclamada. 11.000 o quê? 11.390. É da mesma composição, né, doutora Emília? Relatora. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu acuso o recebimento de memorial. Estou rejeitando a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões pela Canabarro Serviços Agrícolas e Transportes Limitada e conheço do recurso. E, no mérito, nego-lhe provimento. A senhora está pela recorrente? Pelo recorrido. Pela empresa recorrida. Está negando provimento. A senhora aguarda a eventual divergência? Aguardo. Há divergência? Não tem divergência. Eu também não, de maneira que eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Há uma inscrição da relatora desembargadora Emília feita na sala de sessão, no processo 9 da pauta. RO 10.760, 82/2015. Está presente doutora Júlia Camargos, pela reclamada. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Um minutinho só, presidente. É um AP, não é? Não, é um RO. Gabriel contra Bambuí. Então não é físico. Não, eletrônico. Eu até posso facilitar. Vossa Excelência está negando provimento ao agravo. A senhora está ao recurso. A senhora está pela recorrida, não é isso? Excelência, eu estou pela recorrida, só que a minha inscrição foi apenas para assistência. Não vou de toda forma, o voto é favorável aos interesses de Vossa Excelência. Estou conhecendo e negando provimento. E o recurso é do reclamante. Há divergência? Não. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigada, Excelência. Eu tenho mais um processo para assistência. Qual? É o RO 10.33203. Quem que é o relator? É o doutor Milton. A senhora vai ter que aguardar um pouquinho, porque a gente, os eletrônicos a gente chama por ordem de antiguidade. Tudo bem, muito obrigada. Os da doutora Emília já acabaram. Agora os da Camila. Pessoal jovem, né? O mais jovem aqui, eu sei. Só perde para Cristina. É isso. Excepcional a lembrança. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 10, RO 10.614, 65/2016. Está inscrito o doutor Ricardo Meirelles. Ausente. Há divergência? Não. Anotada, então, não. Você não está divergindo não, você mesmo? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Esse é o 10 da pauta? Não, 10. Que foi, Tibol? É o 10 do eletrônico? Próximo. Esse 3 da pauta dela não tem? 3. É porque ela está olhando a ordem de inscrição, né? Por isso. Excelência, Agora pela ordem, só um instante, por favor. Eu gostaria de saber qual foi o processo que foi julgado agora? O último. Foi o 10.614. Peço desculpas, então. Número 11 da pauta, RO 10.685, 22/2015. Está presente o doutor Carlos Gurgel, pelo reclamado. 10.685. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Maria Milene Fernandes. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, nego o provimento ao apelo. O senhor aguarda eventual divergência, doutor? Sim, Excelência. Há divergência? Tibal?
Então, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Obrigado, excelência. Falsificou. Pegou um velhinho de 25 anos. Para o Banco do Brasil mandar embora por justa causa, não, mas é sempre demais. O Banco do Brasil é altamente corporativo. Para ele mandar embora por justa causa... Processo número 3 da pauta, RO 10449-83-2015. Está presente a doutora Patrícia Lima, pela reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Determino que seja observado pela doutora Secretaria da Turma o requerimento formulado pela reclamada, no sentido de que todas as intimações via imprensa oficial sejam feitas em nome do doutor José Henrique Cansado Gonçalves. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. José Henrique Cansado Gonçalves, Advocacia Empresarial, Sociedade de Advogados. No mérito, nego provimento ao apelo. A senhora aguarda eventual divergência? Sim, excelente. Há divergência? Não, né? Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Eu sou o terceiro votante, né? Pois é. Não tem anotado não tive aqui. acesso. Vou pedir vista. Vai? Então, vou dar a palavra à senhora de uma vez, porque o terceiro votante vai votar na próxima sessão e o julgamento vai continuar na próxima sessão, mas a senhora fala de uma vez. Sim, excelência, obrigada. Boa tarde a todos os presentes, desembargadores. Trata-se, a presente, de vínculo de emprego de uma advogada com escritório de advocacia. O recorrente requer a reforma da sentença que declarou o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, vez que foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 2º e 3º da CLT. No presente caso, restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas ouvida a rogo da reclamante, bem como de toda a documentação juntada com a petição inicial, que a reclamante possuía subordinação jurídica, pois tinha sua jornada controlada pelo sistema. Restou igualmente comprovado a pessoalidade. Os recibos de pagamento juntados com a defesa comprovaram o recebimento de salário de forma mensal. Veja dos depoimentos a rogo da recorrida que não havia caráter de exclusividade. Contudo, a ausência da exclusividade não descaracteriza o vínculo de emprego, vez que comprovados, em caso, os requisitos da pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, elementos caracterizadores da relação de emprego. Quanto às horas extras, verifica-se através da oitiva das testemunhas a rogo da reclamada, bem como da reclamante, que restaram comprovados as horas extras laboradas. Com relação ao intervalo, restou também comprovado que não havia gozo do intervalo por completo. Assim, espera-se que digne esse egrégio tribunal a desprover do recurso ordinário. É o que se espera e requer. Sem mais. Então, Vossa Excelência continua querendo vista, não é isso? Sim. Tá. Então, está adiado para a próxima sessão, se a senhora quiser assistir. Ok, tá? Excelência, muito obrigada. Boa tarde. Inscrição feita na sala de sessão, no processo 17 da pauta, RO 10.888-90-2015. Está presente doutora Mariana Gonçalves, pela reclamada. A senhora vai só assistir. Então, eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Inaldo Divino Gonçalves de Abreu, rejeitando as impugnações de não conhecimento do recurso por preclusão temporal e coisa julgada material. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para condenar a réu ao pagamento como extras de 20 minutos in itinere, 10 minutos de ida e 10 minutos de volta, acrescidos adicional convencional de 50%, com reflexo no descanso semanal remunerado, devendo ser observada a OJ 394 TST, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS com a multa de 40%, aviso prévio, considerando divisor 180.
Deverá ser observada a frequência do autor pelos cartões de ponto constantes nos autos virtuais. Declaro as parcelas de natureza indenizatória, juros e mora, conforme a Lei 81.7791 e as súmulas 200 e 381 do TST. Invertidos os ônus da sucumbência, condenar a ré, Rima Industrial Sociedade Anônima, ao pagamento das custas processuais no importe de R$100, face ao valor hora arbitrado à condenação de R$5.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. É o 10.888. Tá. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Processo número 13 da pauta, RO 10.798/86/2015. Está presente o doutor José Vitor Diniz, pela reclamada. Qual é o processo? 10.798. O número da pauta. Número 13. Energy Power, GE e Otávio? Exatamente. Conheço o recurso ordinário interposto por Otávio Marcos Drummond e, no mérito do provimento parcial ao apelo, para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de transferência de 25% sobre os salários e reflexos em férias mais 1/3, 13º salário e FGTS com a multa de 40%, no período de 27/10/2012 a 30/11/2013, autorizando a dedução dos valores quitados sobre a mesma rubrica durante o mesmo período, de acordo com o critério adotado pela OJ 415 da SDI1 do TST, de forma análoga. Conheço o recurso ordinário interposto por GE Energy Power Conversion Brasil Limitada, rejeitando a impugnação de não conhecimento por intempestividade e, no mérito, nego provimento ao apelo. Declaro natureza salarial, majoro o valor das custas processuais para R$700, tendo em vista o valor hora arbitrada à condenação de R$35.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, eméritos julgadores, boa tarde. Com relação ao recurso do reclamante, como foi provido o adicional de transferência somente, eu gostaria somente de enfatizar o seguinte. Conforme se faz prova dos autos, o recorrente jamais foi obrigado ou teve necessidade de se transferir para o local diverso do contratado. Na verdade, o que aconteceu foi apenas viagens esporádicas, as quais já estavam previstas no contrato de trabalho. Em momento algum, o reclamante foi surpreendido com essas transferências ocasionais. Não se diga nem mesmo transferências, essas viagens a trabalho. Por este motivo, nunca foi devido o adicional de transferência, pelo que requer, pedindo vênia à relatora, que fosse reformada a questão desse adicional. Com relação ao recurso da reclamada, basicamente se discute o adicional de periculosidade. O laudo pericial, apesar de constatar que no local de trabalho havia painéis de energização em que o suposto reclamante e outros empregados ficariam expostos a agentes periculosos, no caso a eletricidade, resta comprovado que o reclamante, no caso, era técnico supervisor de obra. Ou seja, ele tinha subordinados que faziam a manutenção desse painel. O reclamante jamais teve que ter contato em manutenção ou até mesmo ficar perto destes locais. Ele ficava numa área que era considerada uma área não de risco, e por este motivo não é devido ao adicional. Desta forma, dessa feita, requer a reforma da sentença para excluir a condenação adicional de periculosidade e pede vênia à relatora para que reforme o voto com relação ao adicional de transferência. Relatora? Tocante ao adicional de transferência, restou provado nos autos que durante praticamente um ano o reclamante residiu em Paraopebas, no Pará, prestando serviços à reclamada. Inclusive, nesse período de um ano, ele chegou a receber adicional de transferência durante alguns meses, em outros não, conforme os roleiros juntados aos autos. No tocante ao adicional de periculosidade, o perito, ao responder os quesitos, concluiu que restou caracterizada a periculosidade por todo o pacto laboral. O autor laborava em caráter habitual e permanente em área e atividade de risco, exposto a risco efetuado pelo sistema elétrico de potência dentro das salas de controles, salas de elétrica, das subestações elétricas dos clientes da reclamada e componentes de redes de distribuição aérea. Não havendo prova que
que infirme o laudo, não temos como julgar de outra forma. Mantenho minha proposta de voto. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Agora, sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 47 da pauta, RO 11.213, 27/2015. Está presente Dr. Giovanni Pereira pela recorrente. Eu conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente a ação. O senhor aguarda eventual divergência? Perfeitamente, excelência. Há divergência? Não. Não, presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado, boa tarde a todos. Número 17, RO 10.492, 76/2016. Advogado inscrito, doutor Léo Leonardo. Esse foi adiado, né? Processo adiado para a sessão. Então, espera aí. Tendo em vista esse adiamento, eu converto... Você quer dar o parecer de uma vez? Eu dou. Tá. Então, eu dou a palavra ao Ministério Público do Trabalho, fins de parecer, como fiscal da lei. Considerando... Não, Nova Lima. Nova Lima. Considerando ser recorrido no município de Nova Lima, o Ministério Público do Trabalho opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A incompetência da Justiça do Trabalho. Pois não. Então, já fica colhido o parecer do Ministério Público e adiado para a próxima sessão? 52 da pauta, ROPS 11.292, 23/2016. Inscrito, doutor Anderson Souto, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. Inscrição feita na sala de sessão, número 49 da pauta, processo número 11.244/86. ROPS 11.244/86, 2016. Presente, doutor Renato Souza, pela reclamada. Está presente? Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para acrescer a condenação ao pagamento dobrado de feriados nacionais que tenham sido trabalhados e não compensados ou quitados em dobro, bem como diferenças de vale alimentação. Não? Não. Desculpe, doutor. Marcelo Alex? 11. Marcelo Alex. Marcelo Alex, presidente. Eletrônico. Sempre eletrônico. 11.244. Marcelo Alex Uniar. Tá. O senhor está pela reclamada, não é isso? Perfeitamente. Eu estou acolhendo o preliminar de cesseamento de defesa e determinando a oitiva da testemunha Mateus, ainda que como informante, facultando aos recorridos ouvir nos mesmos termos a testemunha Fernanda e proferindo-se, afinal, outra sentença como se entender de direito. Lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, colega da turma. Boa tarde, médicos julgadores. A questão aí da testemunha é porque a testemunha trata-se de filho do reclamado,
né, inimigo declarado do próprio, possui, inclusive, uma ação trabalhista dos mesmos termos contra o próprio pai, e a juíza de primeira instância, então, entendeu que a testemunha vai ser tendenciosa em relação ao resultado do processo. Por isso, nós entendemos que o recurso não deve ser provido. Doutor, eu entendo, data vênia, que o artigo 829 da CLT impõe ao juiz do trabalho ouvir a testemunha suspeita ou impedida como informante. Ele não tem a mesma liberdade do juiz comum, não. Então, por isso é que eu estou provendo o recurso. Agora, resguardando a empresa ouvir também, o direito de ouvir também sua testemunha. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Processos. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargador, juíza convocada Maria Cristina. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo número 10, RO 10.205, 27/2015. Estão presentes doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada, e doutor Walisson Oliveira, pelo reclamante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento. Quem está pelo reclamante? Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, qual peço vênia para complementar os demais componentes dessa egrégia curso e cumprimento os colegas aqui presentes. Boa tarde. Trata-se aqui, né, de um pedido de rescisão indireta calcado no artigo 483, a linha A e G, o qual ficou comprovado nos autos, né, que houve a redução ilícita da carga horária. Inclusive, tal redução foi reconhecida pelo juiz de primeira instância, quando condenou a reclamada a este pagamento. Além do mais, houve também atrasos recorrentes referente ao recolhimento do FGTS. Bem sabemos que não é o fato do atraso que incidirá, mas, combinado com outros elementos, sim, pode ser sim declarado um rompimento do contrato. Até porque esse recolhimento se deu em 2012, 13 e 14. São 3 anos de ausência de recolhimento. Fora isso, também houve descumprimento no pagamento das férias desses professores. Então, ao meu ver, data máxima vênia, do voto aqui declarado e também das sentenças de juiz de primeira instância, há sim elementos ensejadores para reconhecer a rescisão indireta por esses elementos. No mais, né, é o que peço em tribuna. Doutora. Excelentíssimos desembargadores, caros colegas, boa tarde a todos. Eu queria me ater primeiramente ao que foi sustentado da tribuna pelo meu colega e pedir vênia para discordar dele em alguns pontos. Em primeiro lugar, ele fala basicamente sobre a rescisão indireta, afirmando que uma das principais causas da rescisão indireta foi a redução ilícita de carga horária. Bom, excelentíssimos desembargadores, a reclamada defende, primeiramente, que não houve redução ilícita de carga horária, por motivos de... na realidade, as reduções de carga horária efetuadas pela reclamada foram todas feitas de acordo com as disposições convencionais que regulam a matéria. Dessa forma, não há direito nem mesmo às diferenças salariais resultantes dessas reduções, e muito menos o direito à rescisão indireta por esse motivo. Inclusive, conforme, mesmo que se entenda que são devidas as diferenças salariais por algumas reduções de cargas horárias, não é válido dizer que haveria rescisão indireta por esta razão, tendo em vista que, conforme entendeu a sentença, as reduções de carga horária não são contemporâneas a pedido de rescisão indireta da reclamante. Elas, né, foram bem anteriores a esta questão.
Com relação ao FGTS, que também foi trazido pelo meu colega aqui da tribuna, a reclamada também defende que não existem diferenças de FGTS, tendo em vista que a reclamada ela possui um termo de parcelamento de FGTS junto à Caixa Econômica Federal. No caso, em razão deste termo de parcelamento, o que nós temos é o empregado, assim que ele necessita do valor do FGTS de acordo com as disposições legais ou em caso de rescisão contratual, ele pode simplesmente requerer a individualização dos valores pagos mediante esse termo de parcelamento. Dessa forma, além de não haverem diferenças de FGTS a serem proferidas nos autos, também não há rescisão indireta sobre esse ponto, tendo em vista que em nenhum momento a reclamante provou que necessitava de usar o FGTS de acordo com as disposições legais. Por fim, quanto às férias, ressalta a reclamada que as férias foram gozadas nos períodos legais devidos e o pagamento também foi realizado antes do fim de cada período concessivo. Dessa forma, não há de direito a férias em dobro a serem deferidas neste caso. E, por fim, comentando ainda sobre a questão do recurso ordinário interposto pela própria reclamada, só apenas gostaria de ressaltar que as verbas rescisórias foram todas pagas a contento, no caso dos autos, requerendo que seja modificada a sentença neste ponto também. Dessa forma, requeremos que continue sendo negado provimento ao recurso do reclamante, mas seja dado provimento ao recurso da reclamada. Muito obrigada. Relator. Senhor presidente, diante das sustentações que foram feitas da tribuna, eu vou pedir vista. Pois não, para a próxima sessão? Para a próxima sessão. Então, fica adiado para a próxima sessão, tá? Quarta-feira que vem não haverá intimação. Próximo. Número 33, ROPS 11.070, 47/2015. Advogada presente, doutora Cristiana Martins de Almeida, pela reclamada. 33 à pauta. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000 e fixo custas no valor de R$ 40, calculada sobre o valor hora arbitrado. Com a palavra, doutora. Excelentíssimo desembargador relator, demais desembargadores componentes da turma, a indenização por danos morais foi deferida, deferida por esse relator com base no argumento de que a reclamada não fornecia os uniformes a contento e que por várias vezes o reclamante requeria o uniforme e ele demorava a chegar, o que o obrigava a trabalhar com o uniforme rasgado. Ocorre que a própria testemunha ouvida e trazida pelo reclamante, ela reconheceu que não havia proibição de trabalho que não era exigido o trabalho com o uniforme da empresa. Os empregados, eles podiam trabalhar com a própria vestimenta e o fornecimento de uniforme era uma faculdade, e inclusive não era obrigatório pela convenção coletiva. Por esse fato, pede à reclamada que seja negado o provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença proferida. Relator. Ainda que facultado o uso, era a exigência imposta pela reclamada e, portanto, é questão cediça, que cabe ao empregador fornecer esses uniformes. E o problema não é a mera ausência de fornecimento do uniforme. É que o reclamante se sentiu humilhado por ter que trabalhar com uniformes deteriorados, expondo partes do seu corpo, etc. Isso está provado no processo e, portanto, isso verdadeiramente atinge o íntimo do trabalhador. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigada. Número 32 da pauta, RO 11.027, 18/2015. Está presente para assistir doutora Patrícia, o reclamante.
Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é esse? 32 da sua pauta eletrônica. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar que a prescrição quanto aos reflexos do auxílio-refeição sobre o FGTS é a mesma reconhecida na origem para a parcela principal, ou seja, quinquenal, e manter o valor da condenação por compatível. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Processo 25 da pauta. ROPS 10.721-18-2016. Está presente doutora Ilka Hosken, pelo reclamado. Conheço o recurso ordinário do reclamado, no mérito dou de provimento parcial para declarar a nulidade da sentença hora recorrida, devendo a instrução ser reaberta, com a designação de nova audiência, em seguida a prolação de sentença, como se entender de direito. Recurso é da reclamada. Sim. Vossa Excelência está pela reclamada. A senhora aguarda eventual divergência? Boa tarde a todos. Excelência, como o provimento foi parcial, eu gostaria de saber do relator em qual matéria não teria sido deferido... Parece que é estilo de linguagem, né, doutora? Porque anulada a sentença, vai começar tudo de novo. Sim, mas existia um pedido também de restituição do depósito recursal, porque já vai começar tudo de Isso novo. é questão de mérito. Eu acolhi a primeira preliminar. Nulidade do processo por cerceamento de defesa. Doutora, eu sou juiz de carreira. Esse depósito de recursão não convém liberar, não, porque vai haver uma outra sentença com outro valor arbitrado da condenação, então Vossa Excelência pede apenas que aquele valor já depositado seja considerado. Ok, Excelência. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigada. Tem uma inscrição para assistir, número 14 da pauta, RO 10.332.03/2015. Número 14. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. 14 da sua pauta eletrônica. Então ficou ótimo. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator.